abordagens, Alfazema em algumas, aliás, o advogado Alfazema em algumas abordagens, por vezes, há quem confunde como também alguém nos debates televisivos que defende a mesma convicção do Alfazema. No caso, defende algumas políticas governamentais que a oposição critica. Parece-nos que a visão do Alfazema é a mesma com a do seu advogado. Numa situação em que, se calhar, o Alfazema fosse da Frelimo, o advogado também podemos dizer que é da Frelimo. Então, estaríamos diante de dois polos aqui, se calhar, representantes de dois partidos. Eu perguntava ontem, quem venceria nessa luta? O anamolita ou o frelimista? Sendo da Frelimo, se é que é da Frelimo, mas sim já assumiu que é do Anamol. E o anamolita? Quem venceria esta guerra? Essa é a pergunta que vos coloco. Este conflito, este amaranhão de acontecimento. Quem venceria? Essa é a pergunta que coloco. Aí está o vídeo que fazia menção do Alfazema e o seu advogado. Carregue esse vídeo, depois carregue o segundo vídeo que fez. Depois vamos a este documento que não conseguimos exibir ontem. E eu perguntava aos senhores, o que terá dito a faculdade neste caso? Mas ele diz, eu sou formado. E o senhor diz, você não é formado. Uma palavra contra a outra. Quem pode servir de meio termo aqui é a instituição. Se a instituição mentiu, ou se a instituição falou a verdade, vocês saberão daqui a nada com o documento que recebemos exclusivo. Carrega os vídeos. Bom, estamos aqui no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Estávamos em sede de audiência, né? Contraditório deferido de uma providência cautelar. Exato. Já tinha quase 3 meses. 3 meses. O Sérgio Mazzini, que havia colocado, felizmente ele compareceu no tribunal e pronto. O fim é esse. Não há nada contra nós. Saímos daqui do tribunal livres, tranquilos, para continuar a falar, a escrutinar, continuar a fazer o trabalho que temos feito. Aliás, é uma contribuição pública para que possamos ter atores políticos, atores sociais, aqueles que intervêm na nossa sociedade, agirem com maior responsabilidade. E a juíza disse bem, aquele que se coloca a chuva é para se molhar. Então, se não quer se molhar, é melhor ir se colocar em um lugar onde ninguém possa lhe ver. Então, quem escrutina tem que ser escrutinado. Quem escrutina tem que ser escrutinado. Ou seja, a providência cautelar. O Sérgio optou por abandonar o processo porque não tinha sustento. Desistiu da providência. E o que nós temos colocado lá, provamos, mostramos ao tribunal por A mais B que é verdade. Ou seja, que Sérgio não é advogado, que Sérgio usava um certificado falso, que todas aquelas ações que ele fazia, como estagiário, como não sei o quê, era tudo falso. Tanto é que a própria universidade onde ele frequentava simplesmente não passou do 2º ou 3º ano. Então, temos a declaração que foi pedida por nós e que serviu para uma queixa-crime que apresentámos e que agora vai seguir os seus trâmites dentro da Procuradoria onde tem. Ou seja, no tribunal. O que ele queria com a tal providência era que nós impedir que a gente chegasse a essa verdade e ele continuar a enganar, a burlar a sociedade com base num título falso, portanto usando as falsas qualidades, com base num certificado falso, continuar a enganar instituições, etc. Mas era tarde quando ele colocou a tal providência cautelar, porque nós já tínhamos todas as evidências e ele hoje não tinha opção senão mesmo retirar o processo. Então, está aí, depois desses 2 meses e meio que não podíamos falar do falso advogado,
voltamos à carga. E não licenciado. Não é licenciado, nem terceiro ano ele concluiu, então voltamos à carga e vamos, ele entra também na nossa lista de mais um que volta a ser escrutinado, volta a ser exposto em função daquilo que é a sua postura pública. Ele não pode questionar quando nem sequer se organiza e faz devidamente aquilo, cumpre devidamente com aquilo que é o seu papel. Então é muita atenção. As pessoas que recorrem ao Sérgio Matsinho como advogado do povo, como jurista, ele não é advogado. Tanto é que deve ter sido anulado os exames dele na ordem. Era suposto. Ele está agora também, vai enfrentar um processo lá na universidade onde ele falsificou o certificado. Então o advogado do povo usa certificados falsos, enganava as instituições e volta a estar disponível para o nosso escrutínio. Então, doutor Rodrigo, muito obrigado. Muita competência. Vamos continuar, vamos em frente. Vamos continuar na luta. Parece que vem mais processos, né? Agora é de Nampula. Vamos passar uns dias em Nampula. Eles vão ter que mandar passagem e alojamento para podermos estar lá. Verdade. Pessoal, um abraço. Então, vamos em frente, a luta continua. Bom, estamos aqui no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Estávamos em sede de... Olá, amigos. Estou a receber muitas chamadas, muitas pessoas já a fazerem questões sobre o caso do falso advogado, o Sérgio Matsinho, que é ligado ao Anamola. Ora, muitas pessoas querem saber sobre o que é que se segue. Bom, eu e o meu advogado, até onde podíamos ir, era colocar todos os dados, as provas, as evidências que tínhamos para a PGR. E a PGR constituiu ela arguído, abriu-lhe um processo e está a seguir. Bom, a partir daí, claramente eu não tenho absolutamente nenhum controle, também já não é matéria do meu interesse, mas que as provas e a própria PGR também fez as suas buscas e ficou claro que ele é de facto um falso advogado, que ele usa certificado falso e aquelas coisas todas que temos colocado. E a universidade onde ele estudou também tem estado a colaborar bastante, estão surpresos, assustados com a forma como ele fez isso tudo, até fala-se ter pago 70 mil ou menos ou mais para poder ter o tal certificado falso. A questão que muitos levantam era sobre o quê? O que é que se segue? Ora, ele usou certificado no IPAS para fazer um estágio de licenciado. O IPAS, cabe ao IPAS dizer o que acontece, que esse estágio é válido, houve algum procedimento interno, um processo disciplinar, o que é que o IPAS fez? Porque o IPAS ficou com o certificado mais de um ano, o certificado, e passou um documento para que ele pudesse concorrer aos exames da ordem. Bom, o IPAS, não sei o que acontece, não sei qual é a dinâmica no IPAS, não sei se foi uma incubadora propositada, porque ele poderia ter lá uma rede que estava a olhar, incubar e esconder essas coisas todas, ou se o IPAS também foi somente uma vítima, mas o IPAS não diz nada, opta pelo silêncio, publicamente. Pronto, o que sabemos é que ele era estagiário do IPAS. E o IPAS chegou a lhe passar alguns documentos oficiais que lhe davam esta qualidade e certificavam que ele foi de facto estagiário. Agora que está claro e é público que este documento, o certificado que ele usou para obter esse documento era falso, e IPAS se acha que não tem nada a dizer para a sociedade, pronto, ficamos por aí. Ordem dos Advogados, onde ele concorreu pela primeira vez, concorreu pela segunda vez, e até estava a recorrer do exame e disse publicamente que iria até seguir até o Tribunal Administrativo. O que é que segue na ordem? Se a ordem já tem conhecimento que ele usou certificados falsos, usou falsas qualidades, e o que é que se segue na ordem? Ou ele pode regularizar, no sentido de fazer o curso de licenciatura e depois voltar a concorrer na ordem. Bom, não cabe a mim, eu não sei. Os tribunais, ele foi aos tribunais, defendeu, constituiu-se mandatário, advogado de várias pessoas e fez o que fez. Agora, sobre
O que acontece? Qual é o passo seguinte? Os tribunais, como é que ele conseguiu, durante muito tempo, entrar nos tribunais, assinar documentos, se constituir mandatário e tudo, sem ter a carteira? Não. Cabe também os tribunais, a associação de juízes, etc. Também o CERNIC, ele tem toga, tem todo aquele material, poderia ter sido instrumentos de prova. Bom, cabe também às instituições. Não sou eu, não é um caso, não é um assunto pessoal. A nossa página também tem essa responsabilidade pública de trazer as coisas com rigor, com responsabilidade, mas claramente que daqui em diante isto já não é matéria que nós temos que nos preocupar. Deixamos claro, por A mais B, que estamos perante um falso advogado, assim como já vimos várias vezes, até serem apresentados publicamente, falsos médicos. Eu penso que o nível de dano também é de uma tamanha gravidade quando nós temos um falso advogado que entra nos corredores das instituições de justiça, tribunais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Quando o Alfazema diz eu não sei, olha o rosto dele, de trás, deixa eu ver o rosto desse senhor. Eu não sei. Eu não sei. Será que não sabe mesmo? Não sabe mesmo o que vai acontecer? Quando diz eu não sei, a ser verdade que não é advogado. E diz eu não sei. Quando fala de uma forma como um santinho ali, o Ipaz, vamos ver o que vai fazer. Ipaz. Man of God. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Senhoras e senhores, a ser verdade isto, estamos diante de uma situação em que a vida, o que construiu um homem, pode desmoronar em frações de segundos. Dê-me a reação do Massim. Deixa-me ver a reação dele de uma forma rápida. Esta publicação do Massim. Depois disso, vamos ler o documento da escola para saber onde é que está a verdade. Se a verdade está, trazer esse documento de uma forma rápida. No decurso deste processo, foi-me transmitido que Rodrigo Rocha teria manifestado interesse numa solução consensual, alegando ter suportado o pagamento de 200 meticais relativos à transferência do processo do Tribunal Judicial da província de Maputo para o Tribunal Judicial da cidade, razão pela qual se considerava prejudicado. Prejudicado porque gastou 200 meticais da conta dele. Esta é a narrativa trazida pelo Massim. Avancemos, produção. Avancemos, produção, para descortinar este assunto. Quando me perguntaram se também admitiria um acordo, quem propôs o acordo foi o Rocha. Então perguntaram assim. Quando me perguntaram se também estava de acordo para um acordo, eu respondi que sim, desde que o meu nome deixar de ser alvo de referências públicas e ofensivas. Mas ele disse também, eu aceito o acordo, que não haja mais nada no tribunal, mas há uma condição, que o Alfazema, que tem sido aquele cidadão que anda, é o focal point, é o primeiro, é o ponta de lança que vem lançando algumas coisas sobre o meu nome. Então, a partir do momento que ele que parem de lançar aqui, proferirem verdade sobre o meu nome, eu também digo que não avance mais esse processo. Esse era o acordo, esta era a contraproposta que Massim fez. Mais tarde, na presença de Rocha, este afirmou recear que meu partido pudesse intentar uma ação judicial contra ele.
Manifestou igualmente preocupação com eventuais transmissões em direto, no caso lives. Sabemos que geralmente a namorada tem tido algumas lives, sabemos, nas quais fossem proferidas declarações que afetassem a dignidade da sua nobre profissão. Ai, ai, ai. Quanto às direções de Derson Alfazema, mantenho que discordo integralmente das afirmações que tem feito ao meu respeito, por considerá-las desprovidas de fundamento. Ele diz que não. Eu discordo. Tudo aquilo que vocês do Diário do Povo estão a assistir viram, que falou Alfazema, eu como assim não concordo. Eu como assim digo que não é verdade. Não tem nenhum fundamento e carece de prova. Não levem isso como uma verdade, como uma certeza, como algo absoluto. Não. Quanto às declarações dessa Alfazema, mantenho que discordo integralmente das afirmações que tem feito, ao meu respeito, por as considerar desprovidas de fundamento. Reitero, digo mais uma vez, que é profundamente lamentável que dois pais de família, além de serem pessoas idôneas, são pais de família, além de serem pessoas com profissão, são pais de família. Que me assiste a lamentar por serem pais de família. Que vergonha é essa pai de família fazer aquilo? É uma propriedade de fazer dois pais de família, o Rocha e o Alfazema. Que pouca vergonha é essa? Reitero que é profundamente lamentável que dois pais de família utilizem plataformas públicas, inclusive nas mediações de um tribunal, para trocar acusações e fazer afirmações que considero inverídicas. Mazinha diz, diante de uma instituição de justiça, de um órgão de soberania, aqueles dois senhores pais de família acusaram, fizeram um vídeo a falar de algo que é mentira. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, diz-me assim. E por último, esta será a minha última mensagem sobre esses dois cidadãos. Nem quero mencionar mais nomes, já estou aborrecido. Para mim, eu acho que não são dignos de eu falar deles, porque isso aqui é mentira. Então, eu não vou estar a envolver em bate-boca coisinhas desnecessárias. Então, digo aos moçambicanos, esta será a minha última mensagem sobre esses dois cidadãos. Entendo que os tribunais e as propriedarias são instituições. Avance para terminarmos. São instituições. Entendo que os tribunais e procuradorias são instituições competentes para investigar, acusar, quando existam fundamentos legais, e permitir que os processos sigam os seus trâmites até trânsito em julgado, quando assim for o caso. Da minha parte, deixo o assunto entregue às instituições da justiça. Assim termina advogado Matinho. Assim termina doutor Matinho. Senhoras e senhores, vamos neste momento chamar o terceiro elemento dessa história e passamos a ler. Tela cheia, produção. Apagamos o nome da instituição. Por cima haveria o nome da instituição. Deixa o GC, depois podemos avançar, já. Aí em cima apareceu o nome da instituição, etc. E apagamos o documento. Ofício 5/5/2026. Ai. Assunto: resposta ao pedido de verificação de autenticidade. A instituição responde ao Rodrigo Rocha. Quem investigou, quem correu atrás do assunto foi Rodrigo Rocha. Vê nesse documento. És-me, senhor doutor Rodrigo Rocha, ilustre advogado. A instituição responde ao Rocha. Passamos a ler
a resposta da universidade no cumprimento das competências atribuídas a esta direção e após análise rigorosa do vosso ofício, datado 4/5/2026, no mês antepassado, relativo ao pedido de verificação de autenticidade do certificado do licenciado, aliás, da licenciatura do cidadão Sérgio Azarias Massim, vemos por este meio prestar o seguinte esclarecimento. Confirmamos que o referido cidadão foi estudante desta instituição, regularmente inscrito no curso de Direito no período de 2018 a 2024. 2018 a 2024. Massim se estudou, fez Direito. Fez Direito, estudou, 2018, 24, vamos contar. 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Essa licenciatura aqui tem muito tempo, essa. Licenciatura em Direito são 4 anos. Aqui estamos já 2 anos a mais. Ok, passivo, universidade é assim. Há quem termina as cadeiras, quem termina menos, quem termina mais, é passivo. O tempo não importa. O que importa aqui é que a instituição diz que sim, foi nosso estudante. Prosseguimos. No entanto, informamos que o estudante ainda não concluiu todas as disciplinas previstas no plano de estudo da referida graduação. Meu Deus! Quer dizer, além dos 4 anos previstos, com mais ali 2 anos a mais, não tem que ser agora, ainda vamos, não tem agora. Com mais ali 2 anitos a mais, estamos a ver aqui que é normal na universidade. A instituição nos está a dizer que até agora, 2026, ainda não houve conclusão de todas as cadeiras previstas no plano de estudo. Está o rubro isto. Eu pergunto, eu disse aqui, estamos diante de uma guerra, possivelmente, estamos diante de um conflito, possivelmente, estamos diante de medição de poder neste momento, onde se cava até aquilo que você pensava estava soterrado, estamos numa guerra de poderes. Quem tem mais poder usa a seu favor. E nesse momento a Universidade em Causa diz que o doutor, o homem que defendeu vários moçambicanos, tem lei na cabeça, o homem que mostrou postura em vários casos e venceu. O homem que conhece a lei, estão a dizer que não está credenciado, licenciado para fazer face a essa lei. Não é possível. Isto aqui, não é possível. Não é possível. Não é possível. O que é isso? Acho que é uma imaginação isso. No entanto, informamos que o estudante ainda não concluiu todas as disciplinas previstas no plano de estudo da referida graduação. Então, se não concluiu, então o que está acontecendo à universidade? O que está acontecendo à instituição? Verificou-se também que o estudante ainda não procedeu à defesa da sua monografia. Esse parágrafo já não interessa muito. Já disseram vocês que ele não concluiu a defesa cadeiras. Como é que vai defender a monografia? Estou a contradizer vocês. Esse parágrafo aqui não interessa muito, senhores. Já disseram lá que ainda não concluiu. Como é que vai defender? Então, estão a dizer que na vossa universidade, então, defende sem concluir algumas cadeiras. Alguma coisa está na vossa universidade. Mas o quê? Não é por aí? Vamos continuar, já que trouxeram esse parágrafo. Porque eu tenho que escutar o documento. O primeiro parágrafo, para um bom entendedor, aliás, o segundo, dá para perceber que esse cidadão não chegou até na fase de defender, está a defender algumas cadeiras. Então, quando nos vê nesse outro terceiro parágrafo, a nos dizer mais uma vez que não procedeu à defesa da monografia, requisito obrigatório e indispensável para a conclusão do curso, posteriormente otorga o grau conforme instituído o regulamento acadêmico da instituição.
Até parece que a instituição está aqui a enfatizar. Está também com a mesma raiva do Alfazema. Como quem diz, queremos provar que este cidadão não é legítimo, não reúne condições. Parece que a instituição está aqui com também na mesma cena. Não Alfazema, porque aqui quem está a falar não é Alfazema, é o Rocha. Este documento estava a responder ao Rocha. Rocha que carregou, Rocha que Alfazema confiou nele, Rocha disse: eu vou trabalhar. Trabalhou, cavou, procurou. E o Alfazema até diz: eu estava ansioso para expurgar isto. Ai. Minhas senhoras, meus senhores, está o rubro isto. Senhores políticos, muita calma nessa hora, cuidado, senhor. Você que quer ser deputado, você que está... Senhores e senhoras, viva a sua vida. Se tem algumas covas, alguns buracos, algumas lacunas lá atrás, melhor resolver, porque quando atinge algum nível, você fica exposto. Há alguns expostos a ser que é. Senhoras e senhores, a ser verdade o que Alfazema dizia. Este documento tem que estar carimbado. Não vou dizer a ser verdade esse documento. Esse documento aqui é da universidade, carimbado, tudo. Só tirei a parte da instituição. Nos foi pedido para não trazer o nome da instituição, porque a instituição está a processar, vai, em algum momento, em conta própria, processar o cidadão. E não gostava que a televisão trouxesse o assunto agora e expusesse a instituição. Mas, com todo respeito, a instituição também deve ser investigada e responsabilizada. A ser verdade que o Matinho não é advogado. O Alfazema diz que pagou 70 mil. 70 mil meticais para ter o grau. Afinal, para ser licenciado nesta universidade, é só pagar 70 mil. Quantos mais cidadãos se formaram nessa instituição e pagaram 70 mil? Essa é a grande pergunta. Eu até perguntei, já que a instituição no juiz não quer se expor, ok. Agora, quando processarem homem, não vai se expor. Diário do Povo estará lá. No dia de processar, vou falar do nome da instituição com todo o prazer. Quando for a processar uma assim, aí sim poderei falar da instituição com todo o prazer, chacoatear. Já que agora nos foi permitido falar do nome, mas tem que falar também. Tem que falar. Verificou-se também que o estudante ainda não procedeu à defesa da sua monografia. Requisito obrigatório e indispensável para a conclusão do curso. E posterior, ortoga de grau, conforme o estatuto do regulamento académico. Está o rubro, minhas senhoras, meus senhores. Pode me tirar o GC? Vamos concluir esta leitura. Pela natureza dos fatos, aqui buramos, vinha o nome da instituição. Na natureza dos fatos, reserva-se o direito de tomar a medida administrativa e disciplinar internas que, ao caso, couberem. Por mais que vocês sejam vossos trabalhadores, vocês deviam ter a idoneidade de aferir a responsabilidade, deviam, em algum momento, se é que alguém foi lesado e for falso, a instituição também deve ser chamada aqui a razão aqui. Se burlaram em paz, então, sim, a própria universidade deve ser chamada aqui. E devia-se, desde já, fazer um levantamento de todos certificados de todos os alunos da vossa instituição. Se um conseguiu com 70 mil meticais, quantos mais vocês colocaram no mercado? Quantos mais? Este é o dilema. Agora fica aquela pergunta. Vão levar Matinho à brasa da justiça? Levando Matinho à brasa da justiça, não há como não falarmos da vossa instituição. Vai se tornar público. Não vale a pena dizer Mação, fala logo do nosso nome. Não vale a pena dizer isso agora. É outro assunto. O momento, apresentamos os seguintes melhores incumprimentos. Já sei que é. Senhoras e senhores,
O documento da universidade em causa diz em viva voz que Matsinhi não concluiu o curso, não defendeu e não é licenciado em Direito. Não defendeu, não é licenciado em Direito. Janelinha Facebook, faz favor. Janelinha Facebook. A pergunta que colocamos, senhoras e senhores, sabe, este assunto aqui nos traz muitos questionamentos. Facebook, produção, pode ser? Muitos questionamentos. Muitas questões podemos levantar aqui para discutir este assunto. Se eu dizia que o doutor Matsinhi, permitam ainda aí, até que se prove o contrário, até que o tribunal diga sim, não, para mim ainda é do doutor Matsinhi, numa situação em que, se calhar Matsinhi foi concluir numa outra universidade, viu que ali estava a lhe prender, não estava a passar, foi concluir numa outra universidade, se calhar. Ai. Está a ver, doutor Matsinhi?